Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. O cultivo da sensibilidade. Decolou o avião muito cedo. Todos os passageiros estavam bem agasalhados, pois fazia muito frio e ia esfriar mais ainda quando ganhássemos altitude. O homem do assento imediato dizia, em meio ao roncar dos motores, que os orientais eram muito brilhantes, lógicos e tinham o apoio de uma cultura multissecular. Mas que futuro lhes estava reservado? Por seu turno, os ocidentais, embora não tão brilhantes, com poucas exceções, eram dinâmicos e altamente produtivos. Tinham a operosidade das formigas. Por que viviam tão agitados e a matar-se uns aos outros por causa de diferenças políticas e religiosas e questões de divisão de terras? Que insensatos! Não tinham aprendido as lições da história. Ele dava graças a Deus de ser um homem letrado, que não se envolvia em nada disso. O homem que detinha atualmente o poder revelou-se, afinal, um mero político, e não o grande estadista que dele se esperava. Mas assim era o mundo. Estranhava ver como, em séculos idos, um pequeno grupo havia civilizado o Ocidente, enquanto outro grupo explodia criadoramente em todo o Oriente, dando à vida significação mais nova e mais profunda. Porém, onde estava tudo isso agora? O homem se tinha tornado de mentalidade mesquinha, infeliz, desorientado. É bem de ver que, quando coagida pela autoridade, a mente se retrai. E foi isso o que aconteceu à mente dos letrados, acrescentou com um sorriso. Quando coagida pela tradição, a filosofia deixa de ser criadora, significativa. A maioria dos homens ilustrados vive num mundo próprio, um mundo em que se refugiam, e sua mente se tornou tão mirrada como uma fruta que o sol de verão secou. Mas assim é a vida, pois não? Cheia de infinitas promessas e terminando em sofrer e frustração. Mas, ainda assim, a vida do espírito tem suas peculiares recompensas. O céu, até então limpo, de um suave azul, começava a toldar-se de nuvens escuras, pejadas de chuva. Voávamos entre duas camadas de nuvens. Havia claridade onde estávamos, mas não se via o sol, só aquele espaço sem nuvens. Da camada superior caíam pesadas gotas de chuva sobre as asas prateadas. Fazia frio e o avião dava sacolejões, pois já íamos descer. O homem do assento vizinho ferrara no sono. Sua boca se contorcia e as mãos contraíam-se nervosamente. Dentro de poucos minutos apareceria a longa pista do aeroporto, além das matas e dos campos verdejantes. Como as outras duas companheiras, ela era professora, muito jovem e entusiástica. Todas tiramos diplomas de colégio, começou, e fomos preparadas para ser professoras. E isso, em parte, pode ser a causa de nosso problema, acrescentou sorridente. Ensinamos numa escola para crianças até a idade da adolescência e desejamos conversar convosco sobre problemas do período adolescente, quando começa a manifestar-se o instinto sexual. Naturalmente temos lido sobre a matéria, mas a leitura não é a mesma coisa que uma troca de ideias. Todas somos casadas e, recapitulando o passado,
compreendemos como teria sido muito melhor se nos tivessem instruído em matéria sexual, ajudando-nos a compreender esse difícil período da adolescência. Mas não viemos para falar de nós mesmas, embora tenhamos também nossos problemas pessoais. Quem não os tem? Em geral, acrescentou a segunda delas. As crianças chegam a esse difícil período completamente despreparadas, com muito pouca assistência e compreensão. Embora saibam alguma coisa a esse respeito, vêm-se enredadas e arrastadas pelo instinto sexual. Desejamos ensinar nossos alunos a enfrentá-lo, a compreendê-lo e a não se tornarem virtuais escravos dele, mas com os cinemas, as ilustrações de propaganda e as capas de revistas sexualmente provocantes, é difícil aos próprios adultos pensarem serenamente no assunto. Não me estou fazendo respeitável ou puritana, mas o problema existe e precisamos compreendê-lo de maneira prática. É isso mesmo, disse a terceira. Queremos ser práticas, o que quer que isso signifique. Todavia, ainda não sabemos muita coisa neste particular. Hoje, há filmes que instruem a respeito do sexo, que mostram do começo ao fim a gestação de uma criança, etc, etc. Mas a matéria é tão imensa que hesitamos entrar nela. Desejamos ensinar às crianças o que devem saber acerca do sexo, sem despertar curiosidade mórbida e sem reforçar-lhes os sentimentos já fortes, estimulando-as a fazer experiências. É uma espécie de corda tensa, em que temos de equilibrar-nos, e os pais, com poucas exceções, não nos prestam suficiente ajuda. São cautelosos e muito preocupados em parecerem respeitáveis. O problema, portanto, não atinge apenas os adolescentes, atinge igualmente os pais e todo o ambiente social, e não podemos descuidar-nos desse aspecto também. Além disso, existe o problema da delinquência. Esses problemas não estão todos relacionados entre si. Não existe problema isolado e nenhum problema pode ser resolvido de per si. Não é verdade isso? Portanto, qual é a questão sobre que desejais conversar? Nosso problema imediato se relaciona com o ajudar a criança a compreender esse período de adolescência e, ao mesmo tempo, ter cuidado de não fazer alguma coisa que possa estimulá-la a exceder-se em suas relações com o sexo oposto. Como estáis atendendo a esse problema atualmente? Tocamos o assunto pela rama, falando vagamente sobre controle das emoções, disciplinamento dos desejos, e também, naturalmente, fazemos alusões aos grandes modelos, os heróis da virtude. Prorrompeu a primeira professora. Realçamos para as crianças a importância de seguir ideais, de levar uma vida limpa, de moderação, de obediência à ordem social e outras coisas que tais. Para algumas crianças isso tem efeito estabilizador, mas noutras não produz efeito algum e algumas delas ficam assustadas, mas parece que o susto passa depressa. Falamos sobre o processo da reprodução, exemplificando-o nas plantas, acrescentou a segunda, mas, de modo geral, somos reticentes e cautelosas. Qual é então o problema? Como disse minha companheira, o problema é como ajudar a criança a enfrentar adequadamente o instinto sexual, em chegando à adolescência, e a não se deixar vencer por ele. O instinto sexual
só aparece quando o menino ou menina chega à adolescência ou já existe, sob forma mais simples e mais livre, nos anos que precedem a adolescência. Não se deveria ajudar a criança a compreendê-lo o mais cedo possível e não apenas em certo período mais adiantado de seu desenvolvimento? Acho que tendes razão, disse a terceira. O instinto sexual, indubitavelmente, se manifesta de diferentes maneiras em idade muito mais tenra, mas, em geral, falta-nos tempo e interesse para pensar nele muito antes de a criança alcançar a adolescência, quando o problema tende a tornar-se agudo. Se uma pessoa chega à adolescência sem ter sido corretamente educada, então, obviamente, o instinto sexual assume assustadora importância, tornando-se quase incontrolável. Que significa ser corretamente educado? A educação correta se processa pelo cultivo da sensibilidade, e a sensibilidade deve ser cultivada não apenas em determinado período do crescimento, chamado adolescência, mas no decorrer da vida inteira, não achais? Por que encareceis tanto a sensibilidade? Perguntou a primeira. Ser sensível é sentir afeição, ter o sentimento do belo e do feio. E esse cultivo da sensibilidade não faz parte do problema a que vos referis? Ainda não pensara nisso, mas agora que mo fazeis ver, percebo haver relação entre eles. Ser corretamente educado não significa apenas estudar história ou física. É também ser sensível às coisas da terra, os animais, as plantas, as águas correntes, o céu e as outras pessoas. Mas descuidamo-nos de tudo isso, ou o estudamos apenas como parte do preparo para uma prova, quer dizer, como algo que se aprende e conserva para ser usado na ocasião necessária. Ainda quando se tem essa sensibilidade na infância, ela, em geral, é destruída pelos barulhos da chamada civilização. O ambiente da criança logo a força a amoldar-se ao que é respeitável, convencional, delicadeza, afeição, o sentimento do belo, a sensibilidade ao feio. Tudo se perde, mas naturalmente os impulsos biológicos continuam existentes. Isto é exato, concordou a terceira. Parece que nos descuidamos de todo esse aspecto da vida, não? E desculpamo-nos alegando falta de tempo, que temos de pensar nos programas dos cursos, etc. O cultivo da sensibilidade não é pelo menos tão importante como os livros e os graus de formatura? Nós, porém, adoramos o êxito e não queremos saber dessa sensibilidade que destrói o empenho de ter sucesso. Na vida não é necessário o bom êxito? O incitamento ao sucesso gera a insensibilidade, estimula a crueldade e a atividade egocêntrica. Como pode um homem ambicioso ser sensível para com as outras pessoas ou as coisas da terra? Para ele, pessoas e coisas existem para seu próprio preenchimento, para servirem à sua própria ascensão. E essa sensibilidade é essencial, porque sem ela temos problemas sexuais. Como cultivar a sensibilidade em crianças? Cultivar é uma expressão pouco feliz, mas já que a empregamos, continuemos a usá-la. A sensibilidade não é uma coisa que se tente praticar. Nenhum bem se faz em dizer simplesmente às crianças que observem a natureza,
ou que leiam os poetas, etc. Mas se vós mesma sois sensível, se existe em vós sentimento de delicadeza, de amor, não vos achais capaz de ajudar vossos alunos a serem afetuosos, solícitos, etc.? Como sabeis, nós sufocamos ou desprezamos tudo isso, comprazendo-nos com toda sorte de distrações estimulantes, e por essa razão o problema se torna cada vez mais complexo. Vejo que o que dizeis é verdadeiro, mas não pareceis apreciar devidamente as nossas dificuldades. Temos classes de 30 e 40 meninos e meninas, e é impossível falar com cada um individualmente, por mais que o desejemos. Além disso, ensinar a tantos de cada vez é um trabalho estafante, e nós próprias, de tão exaustas que ficamos, tendemos a perder o pouco de sensibilidade que tenhamos. Que vos cabe então fazer? Desvelos, ternura, afeição. Essas coisas são essenciais a quem quer compreender devidamente os impulsos do sexo. Por certo, estudando o problema com sensibilidade, falando a seu respeito, chamando a atenção para ele de diferentes maneiras, poderá a mestra enriquecer-se de sensibilidade e comunicar à criança a sua significação. E a criança, ao tornar-se adolescente, estará capacitada para enfrentar os impulsos sexuais com compreensão mais profunda e mais ampla. Mas para se inaugurar a educação correta para a criança, cumpre educar também os pais, pois são eles, afinal de contas, que constituem a sociedade. O problema é complexo e realmente formidável. E que poderemos nós três fazer no meio de tanta confusão? Que pode o indivíduo fazer? É só como indivíduos que podemos fazer alguma coisa. Sempre foi um indivíduo, aqui e ali, que influiu realmente na sociedade, promovendo importantes mudanças no pensamento e na ação. Para ser um verdadeiro revolucionário, deve o indivíduo afastar-se do padrão da sociedade, o padrão da ambição, da inveja, etc. Toda reforma efetuada dentro do padrão só pode causar, no fim de tudo, uma revolta dentro do padrão, e a função do educador, sem dúvida, é ajudar o jovem a libertar-se do padrão, o que significa tornar-se livre do impulso de aquisição e da busca de poder. Vejo que de pouca valia seremos, a menos que sintamos intensamente estas coisas, e esta é uma das nossas maiores dificuldades. Somos tão intelectuais que nossos sentimentos ficaram paralisados. Só se sentirmos com toda a força, poderemos realizar algo.